Você já conheceu alguma pessoa que se diz ateu, ele de fato mantém essa posição, é reconhecido pela sociedade como ateu, mas em alguns momentos ele deu a entender que considera a possibilidade de existir um Criador, tal como o apresentado na Bíblia, né? Você já chegou a observar na fala, né, talvez numa conversa com alguém que se diz ateu, que ele, como que lá no seu íntimo, parece transparecer que considera com seriedade a possibilidade de existir um Criador, embora ele não tenha nenhuma certeza em relação a isso? Então, eu já percebi. Por exemplo, por várias vezes, de forma muito sutil, o Marcelo Gleiser, ele descreveu, né, algumas coisas maravilhosas, né, que nós encontramos na natureza, de tal modo que quem conseguiu, assim, quem tivesse um pouco de discernimento conseguiu perceber, quem teve, né, um pouco de discernimento conseguiu perceber que ele parece ter passado de uma forma muito subjetiva, muito sutil, a mensagem de que determinados fatos, né, podem ter realmente um significado que vai muito além, né, de uma simples explicação assim natural, né? Por várias vezes eu percebi o Marcelo Gleiser. Uma coisa que eu percebi também do Luiz Felipe Pondé, também em alguns momentos eu percebi que ele não se agradou, não aprovou as duras críticas, né, que se faz contra o cristianismo, contra o Deus da Bíblia. Até uma vez perguntaram para ele, falou: seu Pondé, tem alguma coisa, se algum fato da natureza que te impressiona muito, que você acha que pode significar algo maior? E aí ele, sem titubear, mencionou a formação de um bebê. E de fato, inclusive eu uso esse fato em um dos meus vídeos como um dos meus maiores argumentos a favor da existência de um Criador. Depois vocês dão uma olhada lá. Porque olha só, em apenas 9 meses você conseguir juntar 100 trilhões de peças de uma máquina, é o número de peças ou de células que é composto o corpo humano, né? Sem contar, isso eu nem estou contando o número de átomos que é composto o corpo humano, né? Que é 7 octilhões. Em apenas 9 meses, isso significaria bilhões de peças serem montadas por dia. Né? Nenhuma equipe de engenheiro seria capaz de uma façanha como essa, né? Bom, mas o que eu queria prosseguir dizendo para vocês, né? Eu já percebi muito, olha, o Clóvis de Barros, por exemplo, que já nem posso mais considerá-lo ateu, né? Era também um ateu declarado, e hoje eu vejo ele também demonstrar-se um respeito, uma admiração muito grande, né? Pela pessoa de Jesus, pelos seus ensinos, e também ele também passou a considerar muito seriamente, né, a possibilidade de haver realmente algo maior, né, que ele parece conceber como sendo assim, aparentemente uma pessoa, né, no caso um criador, né. Quem mais? Já senti, realmente já senti isso. E agora, por último, eu me surpreendi também com a fala do neuromágico, né, que é o Nicolas, numa live. Ele, sem querer, ele acabou deixando escapar, né, acabou transparecendo o que eu posso considerar uma necessidade espiritual, que não só ele tem, nós cristãos principalmente temos e reconhecemos, né? Que é a necessidade de reparar nossos erros e o reconhecimento de que esses erros ou os pecados que cometemos podem ofender a Deus. E de fato ofendem, além de ofender outras pessoas, outros humanos, e causar danos também, né, a outros humanos. Mesmo que você seja um ateu convicto, você há de concordar comigo que você já sentiu muitas vezes a necessidade de ser perdoado por sua esposa, por seu filho, né, por seus amigos, né?
quando você cometeu um erro que lhes ofendeu ou que lhes prejudicou. Certamente você sentiu essa necessidade profunda para recuperar a sua paz. E ouvindo o neuromágico Nicholas, né, falando, eu percebi que ele expressou essa preocupação de receber, né, de ter o seu pecado perdoado, seus erros, assim, né, seus erros perdoados, mas não por humanos, mas pelo Criador, ou por um Deus, né? Por que alguém que se diz ateu confessaria essa preocupação, essa necessidade? Então é possível que ele é um dos ateus que lá no seu íntimo ele faz noção, faz ideia, né, ele tem consciência, né, dos erros que ele comete e que poderiam sim magoar, né, um criador, no caso um ser um ser inteligente, né, que teria sido responsável pela origem da vida na Terra e pela formação dos humanos. Aparentemente ele transparece essa preocupação, né? E de fato, se realmente Deus existe, ou se realmente existe mesmo um Criador, tal como, né, a Bíblia descreve, ele certamente estaria muito magoado com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Inclusive com o desprezo que ele sofre e os ataques que ele sofre da parte de muitos humanos, né? E o Nicholas, querendo ou não, fazendo parte também do grupo de pessoas que estão ali se declarando ateu e tentando combater, né, a evidências da existência de um Criador, ele parece que, ao mesmo tempo que ele está ali, ele sente no seu íntimo uma certa preocupação. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem, e aí vocês podem, né, dar uma analisada nisso aí. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Gente, eu fui lá no canal do Antônio Miranda para fazer o recorte do trecho em que o Nicholas, no caso o neuromágico, ele faz essa declaração, mas eu percebi que ele removeu essa live do canal dele e deixou só um corte de 10 minutos, onde eu apresento, né, um dos milagres que a Bíblia declara que Moisés realizou, né, a transformação de água em vinho. Aí lá eu considero, né, que também ocorre esse mesmo milagre dentro de nós, quando tomamos água, a água ela se transforma também em sangue, né, dentro do nosso corpo, né? E aí ele colocou só esse trecho ali da live, e aí infelizmente a live em que o Nicholas fez essa declaração se perdeu. Mas ele diz exatamente assim, né? Eu me lembro que primeiro o Miranda comenta, né, que Deus poderia fazer um milagre ali naquele momento, né? Transformando ali água, ele tá com um copo d'água na mão, você poderia aqui fazer esse milagre. Aí o Salatiel também comenta, né, que poderia também curar as doenças. E aí, em seguida, o Nicholas então faz essa observação que eu achei muito curiosa. Então ele diz, poxa, Deus também, ele diz, né, Deus também poderia, né, perdoar a gente, perdoar as pessoas e zerar, né, de modo a zerar com os nossos erros, deixar a gente seguir em paz, né? Então foi exatamente essas palavras que ele usou, né? Que Deus poderia também perdoar a gente e de modo que a gente pudesse zerar com os nossos erros. E isso me chamou muita atenção, né? Realmente fiquei pensando, né, no que poderia significar, né, essa observação que ele fez, né? É curioso, né, que alguém que se diz ateu expresse essa preocupação, né, dizendo que seria muito bom, né, que se Deus pudesse então, né, perdoar os nossos erros e não nos punir, né, pelo erro que cometemos, nem nos responsabilizar por isso, mas nos perdoar, zerando, né, aí os nossos erros para que a gente possa continuar em paz. E de fato, todos nós temos essa necessidade, não só de sermos perdoados pelas pessoas que amamos, né, pelos amigos, por outros humanos, né, mas certamente, né, se existe um Criador, e há indícios nesse respeito,
que eu demonstro aí nos meus vídeos, né? Certamente nós precisaríamos também de seu perdão. Você concorda comigo? É muita coisa que a gente faz, sem sombra de dúvida, também o magoa, também o ofende, né? Mas felizmente a Bíblia, de ponta a ponta, ela declara, né, nos consola, nos encoraja, dizendo que o Criador da humanidade tem uma disposição muito grande de nos perdoar, né? Tem até aqui o Salmo 133, né? Se vigiasses os erros, ó Jeová, quem poderia ficar de pé? Mas contigo está o verdadeiro perdão, para que seja severenciado. Tenho esperança em Jeová, todo o meu ser tem esperança nele. Espero pela palavra dele. Então nós temos aí inúmeros exemplos de ocasiões em que na Bíblia, né, a Bíblia apresenta Deus como perdoando e não levando em conta, né, muitos pecados até graves, né? E mesmo em ocasiões que ele parece não ter perdoado, como a Bíblia diz, que às vezes ele tirou a vida de algumas pessoas, a Bíblia dá indicações que mesmo pessoas que ele tirou a vida, há indicações que elas voltarão a viver de novo na ressurreição. É como se Deus apenas tivesse, né, como uma forma de disciplina ali, interrompido a vida delas temporariamente, né? Nós temos alguns exemplos aí que depois eu posso mencionar em outros vídeos, algumas passagens bíblicas. Então isso, sem sombra de dúvida, seria muito consolador, né? Isso, sem sombra de dúvida, é muito consolador, né? Mas é isso aí, gente. Realmente, eu tenho observado isso, né? Não são todos ateus que admitem isso, né? Mas muitos com quem eu já conversei, eu já notei que eles, às vezes por orgulho, eles acabam não admitindo, não se abrindo, né? O medo, né, de sofrer zombaria da parte dos seus colegas, né? Mas às vezes em particular, conversando com alguns, agora mesmo, né, eu tive conversando com um deles aqui nos comentários do YouTube, e eu senti que ele como que disse assim para mim, olha, eu gostaria muito de saber, né, se realmente existe mesmo um Criador, mas como eu posso saber, né? Tem algum jeito que você me garante, né? Ou seja, ele parece que ele sente, ele demonstrou que tem essa necessidade, né? Não são todos, né, os ateus, mas muitos com quem eu já conversei, eles sentem a necessidade de entender o sentido da vida, o propósito disso aqui, por que estamos aqui. É natural, na verdade todos os ateus, e curiosamente até os mais convictos ateus, eles sentem essa ansiedade de querer entender, de querer desvendar a Bíblia, né? Ainda que aparentemente com o objetivo de refutá-la, mas parece que ao mesmo tempo eles querem saber, afinal, se isso mesmo pode ser verdade, se não, como poderia ser refutado. Ou seja, lá no seu íntimo, todo mundo está preocupado com a proximidade da morte, e entender realmente se realmente poderia haver uma esperança. Muitos diriam que eu não estou nem aí com isso, para mim basta, eu estou satisfeito em viver só mais alguns anos e tá bom, não quero continuar vivendo. Mentira. Se ele estiver ali no leito de morte, duvido que, se ele ficar sabendo que daqui 2 semanas ele vai morrer por uma doença em estado terminal, se ele vai ficar tranquilão, se ele vai continuar normal. Não vai. Vai bater uma angústia, uma tristeza, né? Já uma saudade antecipada a olhar os membros da sua família, porque eu senti isso, né? Quando uma vez que eu achei que eu estava mesmo na beira da morte. Olha, eu posso estar enganado, mas se houver algum que não se preocupa com essas questões aí, são raros, né? Porque a maioria, elas, no seu íntimo, elas realmente querem compreender. E por incrível que pareça, todo esse movimento ateísta por parte, né, de pessoas como Antônio Miranda e tantos outros, pode revelar que lá no íntimo, eles estão preocupados aparentemente em refutar, né? Mas certamente ao mesmo tempo
eles têm um interesse muito grande que eles ficam orbitando em torno dessa questão da existência de Deus e não conseguem parar de pensar nisso, né? Então tá aí, né? Uma curiosidade, uma observação que a gente tem feito aí e fica aí, né? Essa reflexão para todos, né? Não tenha vergonha. Se você tiver realmente desejo sincero de saber mais informações para confirmar, né, ou solucionar suas dúvidas, estamos aqui à disposição, né, para ajudar, para prestar aí maiores esclarecimentos a respeito dessa questão que certamente é a mais importante da nossa existência, né? A questão de onde viemos, qual o sentido da vida e para onde estamos indo, né?